Olá, queridos irmãos da Primeira Igreja Batista em Cabo Verde, Minas Gerais. Seja muito bem-vindo, você e sua família, a esse nosso canal, a esse nosso encontro. Também aos queridos amigos, familiares, a todos vocês e a todos nós, seja a graça do Senhor sobre nós, porque dela carecemos. Salmo 90, 17. Nós temos pensado já há alguns dias, e no nosso canal já tem alguns vídeos sobre o cristianismo básico, o que significa ser um verdadeiro cristão. E nós também mudamos o nome para, retornando à essência do cristianismo, que é a mesma coisa, nós só estamos mudando o tema, a essência. O que é o básico do cristianismo? Qual é a essência do cristianismo? O que significa ser um cristão? Estamos propondo um retorno, de acordo com a Bíblia, a palavra de Deus, cristianismo bíblico, né? E nós vimos lá nos primeiros vídeos uma pergunta, uma questão levantada por John Stott, autor do livro Cristianismo Básico. Ele diz o seguinte, que nós temos que dar um veredito a respeito de Jesus. Ou Jesus era o que ele afirmava ser, e é, né? Era e é o que ele afirmava, o que ele afirmou ser. Ele afirmou ser o Filho de Deus, ele afirmou ser um com o Pai, ele afirmou não ser desse mundo, ter sido enviado pelo Pai com a missão aqui, como Deus encarnado, como Messias Salvador, para buscar e salvar o perdido, o pecador, o homem, o ser humano, a humanidade. Ele veio com essa missão como Messias Salvador. Ou ele era realmente quem ele afirmava ser, ou então ele era um lunático. Porque como uma pessoa poderia afirmar que era Deus encarnado, que era um com o Pai, um só com Deus, a mesma essência? Como poderia afirmar que era o Messias se não fosse? Seria ele um lunático? Você daria esse veredito para Jesus se você vivesse naquela época em que ele atuou aqui fisicamente na terra? Bom, a questão é que Jesus tem sido colocado assim numa espécie de banco dos réus durante toda a história do cristianismo. Sim, muitos têm, com as suas atitudes, reafirmado que Jesus não era aquilo que ele disse ser. Uns afirmam isso. E outros afirmam que ele era alguma coisa, parte do que ele afirmava ser, mas não era totalmente aquilo que ele afirmava ser. E eu quero trazer um versículo para hoje, um versículo que está em Mateus 6:24, muito conhecido. Jesus disse o seguinte: vocês não podem servir a dois senhores, ou vão amar a um e odiar o outro, ou vice-versa. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Em versões mais antigas, não podeis servir a Deus e a Mamon, o Deus Mamon, o Deus das riquezas. Então, Jesus, ao dizer isso, estava assumindo uma postura contrária a tudo aquilo que o ser humano sente. Quando ele disse isso, será que ele estava então delirando? O ser humano não pensa assim. Por isso que Jesus, apesar de ser o Jesus manso e humilde, o Deus de amor encarnado no Messias Salvador, que veio nos resgatar, nos salvar, aquele que disse: eu sou manso e humilde de coração, vinde a mim, eu vou dar paz a vocês. Apesar disso, muitos não gostaram daquilo que Jesus falou, ensinou, daquilo que ele pregou e daquilo que ele reivindicou ser. Muitos não gostaram. Consideraram então Jesus como um lunático. Chegaram até a dizer para ele, no Evangelho de João, você vai ver pessoas dizendo: tens demônio, estás falando por Belzebu. Como pode afirmar que é um filho de Deus, que é o filho de Deus, né? Seria o Messias?
Então, essa questão, ela existe durante todo esse tempo. Não foi só naquele momento lá do ministério físico de Jesus. Então, vamos pensar no seguinte: do século IV em diante, para cá, e a partir do século IV, muitos líderes acharam que Jesus delirou ao dizer isso, que nós não podemos servir a Deus e a Mamon. Então ele estava delirando, porque quando a igreja se tornou oficial, não é? No Império Romano, o cristianismo se tornou oficial, a igreja se institucionalizou, se tornou uma instituição forte, poderosa, poderosa política e poderosa economicamente. E muitos líderes, então, ao verem as vantagens que essa institucionalização traria para eles, para a liderança e para a igreja em si, eles viram que não podiam abrir mão, não queriam abrir mão dessas vantagens. Prestígio, poder econômico, poder político. A igreja se tornou a instituição mais forte de toda a Idade Média, respeitada até pelos reis. Os reis tinham medo da igreja. Então muitos acharam que Jesus se equivocou e, com as suas atitudes, chegaram às seguintes conclusões. Olha, por que não podemos servir a Deus, obedecer aquilo que Jesus falou, em parte, naquilo que mais nos agrada, não é? E ao mesmo tempo, por que não podemos servir a Mamon? Por que não podemos servir aos dois senhores? Jesus estava equivocado. É o que muitos disseram. Com palavras? Não. Com as suas atitudes. E as atitudes falam mais alto do que as palavras. Todos nós sabemos disso, né? Por que não viver? Por que não podemos servir, então, a Deus e a Mamon? Por que não podemos nos conformar com este mundo, nos aculturarmos, nos adaptarmos à sua maneira de ser, de pensar, valorizando mais o ter do que o ser? Por que não podemos olhar para a igreja, para o cristianismo, apenas como mais uma religião boa, que fala de amor, que fala de paz, que fala de salvação? Mas por que não podemos olhar para ela e viver assim uma religiosidade que nos permite servir a Deus e servir a Mamon? Então, vamos por esse caminho. E a maioria da cristandade seguiu por esse caminho. E Jesus já tinha alertado que muitos iriam querer segui-lo, mas por um caminho largo, uma porta larga. Mas ele disse que o caminho é estreito, apertado e difícil, mas muitos seguiram pelo caminho largo. E hoje nós continuamos vendo essa mesma atitude. Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, orientado por Jesus, disse: não vos conformeis a este mundo. Novamente muitos questionam: por que não podemos nos conformar a este mundo? Sempre o questionamento, considerando que Jesus, então, delirou naquilo que ele falou. Por que não podemos pregar o Evangelho a todas as criaturas, mas sem viver o Evangelho, a sua essência? A questão é essa, a essência. Qual é a essência do cristianismo? A essência do Evangelho de Cristo. Por que não podemos seguir a Jesus, pregar o Evangelho, mas sem viver o Evangelho na sua essência? Sem viver o Evangelho e toda a sua dimensão espiritual, o conserto com Deus, não é? O arrependimento, a entrega incondicional do ser a Deus, a confissão, a rendição, dimensão espiritual, a dimensão moral e ética, ali no Sermão do Monte, que Jesus deixou claro, Mateus capítulo 5, Sermão do Monte, aquela dimensão ética, moral. Por que não podemos pregar o Evangelho sem viver a sua dimensão social,
sem ter aquela responsabilidade para com o próximo. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Por que não podemos seguir, viver um evangelho assim? É a pergunta de muitos. Essa tem sido a sua pergunta? Qual tem sido a sua atitude diante daquilo que Jesus ordenou, daquilo que Jesus falou? Estava ele delirando? Ou será que realmente Jesus é o Messias Salvador, é o Senhor? Vamos pensar nisso até o próximo encontro, que vamos continuar nesse tema. Tem bastante coisa para a gente pensar, bastante questionamento levantado, ok? Deus nos abençoe. Até a próxima.